Olá, tudo bem? Estamos aqui na sede da Mauad, no centro do Rio, com Gabriel Mauad, que é sócio da empresa. Ele está nos recebendo aqui. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter nos convidado aqui, né, nesse prédio centenário, que eu gostaria até que você contasse um pouquinho dessa história. E a gente vai falar muito da Serra do Rio, principalmente de Teresópolis, que eles têm projetos lá incríveis, e vai contar para a gente como é que essa construção que envolve o cuidado na construção, não é isso? O olhar daquela construção, vamos dizer, perfeita, com a natureza, né? Esse casamento que é muito importante. Então, como é que estar num prédio centenário? Conta um pouquinho para a gente avançar para a Serra. Bom, primeiro, prazer é meu receber vocês aqui. Para mim é muito diferente, né? Eu cresci aqui, eu estudei aqui próximo, meu pai sempre teve escritório aqui. Muitos anos atrás o proprietário resolveu se desfazer. O meu pai também cresceu aqui porque o tio-avô dele, depois o pai dele teve escritório aqui. Então, pra gente isso é um prédio muito importante, tá? Todo reformadinho, todo arrumadinho. Porque é uma visão que a gente tem de valor e que a gente vê valor na história, né? Então, a gente sempre tenta agregar alguma coisa, e com o nosso prédio, com a nossa sede, a gente brinca aqui, não tem nada de muito sofisticado, ele é simples, mas a gente acredita exatamente nisso, né? Que a sofisticação vem dessa simplicidade, da coisa harmoniosa, do dar valor ao que interessa, no final das contas. E aí, Gabriel, já que, pegando carona, né, dessa visão de vocês, né, que você até comentou quando a gente estava nos bastidores, que é a terceira geração da empresa, e esse olhar, né, de preservação, né, do patrimônio, que é importante, e mistura a história com o novo, né, com o contemporâneo. E o que você acha desse movimento do centro do Rio e do movimento do Porto Maravilha, que foi primeiro, e o centro veio, né, com o plano, Reviver Centro? O que você acha disso? Você também tem esse olhar residencial no centro, aí já é um spoiler, que a gente não tinha combinado nada disso, mas enfim, conta um pouquinho sobre isso, da sua opinião mesmo. Eu acredito bastante, eu acho que o centro agrega tudo que uma família precisa. Eu vejo até assim, uma dificuldade hoje de você conseguir desenvolver projetos familiares no centro. A gente está desenvolvendo muitos projetos de estúdio que são muito interessantes para turismo. Eu acho que ele também tem uma veia turística, tem a proximidade com o aeroporto, tem a proximidade ali com o aterro e com áreas com paisagens incríveis e com os centros culturais, essa coisa, mas tudo isso também tem a ver com as famílias. E ao mesmo tempo você tem ótimas escolas particulares e públicas, você tem um monte de hospital, você tem vida própria, não é? O centro, vamos dizer assim. Infraestrutura de transporte, você tem tudo que você precisa e numa localização privilegiada. É um local ainda estigmatizado, eu acho que leva tempo para desenvolver, os primeiros empreendimentos estão sendo entregues, mas a gente já vê uma mudança. É difícil ainda, falta um supermercado, mas assim, enquanto não inauguram os empreendimentos, a coisa não acontece. Sim. Então eu acredito assim que o centro tem tudo para ser pujante mesmo, como já foi, com outras características, mas para voltar a ser o centro da cidade. Sim, e a gente vê também, desculpa te interromper, assim, o turista, né? O turista fica encantado com o que ele encontra no centro, né? Com a nossa cultura. E acredito eu que às vezes nós, cariocas, assim, às vezes nem usufruímos, né, disso tudo aqui, de vir um final de semana, e que acredito que muito em breve isso vai mudar, porque vai fazer com que a gente desperte também nós, né, da cidade, claro, que estamos aqui no dia a dia da cidade. Ainda é muito restrito, né? A gente pensar assim, qual foi a última vez que você foi no Museu de Belas Artes? Qual foi a última vez que você foi na Biblioteca Nacional, no Gabinete Português? Assim, é tanta coisa, né? E assim, a reforma, né, do Porto, o Boulevard é um negócio muito legal. Sim. E ele fica bastante ocioso, assim, ainda em muitos momentos. Então eu acho que a tendência é de que isso comece a trazer as pessoas, que a visão sobre o centro mude, né? Ainda tá, assim, o Rio ainda fica muito restrito ali a determinados locais, eu entendo, mas não precisa, né? Sim, pode então, eu acho que a tendência... E a construção civil é um mercado lento, a transformação não acontece rápido, né? Os ciclos são longos, as pessoas virem, demora. Então eu acho que nós estamos na trajetória. Eu acredito nela. Tem gente que não acredita, mas eu acredito que isso aqui vai virar, e tem tudo para virar. Não tem razão para a gente andar em cidades europeias, ficar lá maravilhado com aquilo lá, e a gente, assim, se a gente cuidar, sim, a gente não deve nada.
Exatamente. Em muita coisa. Então, eu acho que vai acontecer. Olha, então, pegando carona nisso, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi e está sendo também empreender em Teresópolis, né? Porque é uma cidade que é turística, né? Uhum. Tem muitas qualidades, como posso destacar segurança, me corrija se eu estiver Sim, errada, uma das coisas mais né? buscadas Um lá. apelo, né, assim, muito forte, e que também a gente comentou do centro de vida própria, e lá também se tem uma vida própria. Veio a pandemia, fez com que muitas pessoas fossem, né, para a região serrana, até para a região dos lagos também, enfim, mas esse processo ainda continua, porque muita gente no trabalho híbrido, né, porque agora já Sim. está mais pujante o trabalho híbrido, mas muita gente não quis voltar, né, não abriu mão de ter lá a casa que de repente era a segunda moradia. Ou me explica como é que está isso agora? Ainda tem esse apelo da segunda moradia, ou está mais a primeira, ou tá misto também? Eu acho que tem de tudo. Assim, a gente, antes da pandemia, a gente já começou a buscar regiões contíguas ao Rio, e não só ao Rio, a grandes centros, né? A gente olha para esses mercados, assim, 50% do PIB do Brasil está em cidade com menos de 300 mil habitantes. É um número relevante. Essas cidades, Teresópolis foi uma, ficou durante um tempo abandonada. E a gente começou a ver que tinha uma taxa de emigração para essas cidades. As pessoas estão saindo dos grandes centros. É difícil morar no grande centro. Dificuldade de transporte. Então, assim, eu gosto de falar sempre, a gente comentou aqui antes, até da pessoalidade do tratamento numa cidade que Sim. Não é tão pequena. Teresópolis tem, no último censo, a gente discorda até um pouquinho, mas tem 160 mil habitantes. Mas as pessoas se conhecem, as pessoas se tratam com mais respeito, com mais carinho. A pessoa que te atendeu na padaria não levou 3 horas no trânsito, o guarda municipal não ficou 3 horas no trânsito para chegar para te atender, vai te atender todo dia, não vai ser um diferente a cada momento. Então isso traz uma pessoalidade num lugar que tem um bom clima, tem uma segurança que é referência. E você anda pela cidade hoje, é um negócio. Eu frequentei muito Teresópolis ao longo da vida. Eu não via o policiamento ostensivo que hoje você vê. Você vai andando e você vê o policiamento lá presente. E, de novo, não é um policial que saiu de um batalhão, sabe-se lá Deus onde, e acabou, chegou naquele... Lá. Desculpa, não é do batalhão, né? Mas ele mora muito longe e chegou no batalhão que responde. Não, ele mora ali perto. Ele conhece as pessoas que ele está protegendo. Ele faz parte da comunidade. Faz parte da comunidade e cuida da comunidade. Então, eu acho que isso agrega muito valor. E tudo isso, assim, discutindo o preço de metro quadrado, e que você aqui no Rio vai morar em regiões que você tem problemas de segurança, que você não tem nenhuma pessoalidade. Então, a gente vê esse movimento de saída dos grandes centros como natural. A pandemia, eu brinquei aqui, varreu a gente, né? Ela veio e, assim, todo mundo se empolgou. Hoje, eu acho que o mercado está começando a estabilizar. Acabou bastante do trabalho remoto, né? As empresas estão mudando suas diretrizes, as pessoas estão se ajustando melhor. E com isso, você começa a ter quem realmente pode ir, quem quer mudar de fato de vida. Não só de trabalho, mas a gente atende muito público de aposentado. Era isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper. Nada. Esse público, assim, porque antes a gente também via essa coisa da pessoa que está aposentada falar assim, quando eu me aposentar, eu vou procurar um lugar mais tranquilo e tal. E isso também não só continua impulsionando? Sim, sem dúvida isso está acontecendo. Você tem a população flutuante e às vezes acontece assim. Você tem as universidades hoje nas cidades da Serra. Então os filhos vão estudar naquelas universidades, os pais começam a olhar para a cidade, frequentar aquilo, então isso muda. Teresópolis também tem, assim, hoje a gente tem uma competição saudável, tem bons concorrentes, mas quando a gente estava começando tinha menos. E não tinha imóvel novo para quem quer se mudar, entendeu? As pessoas estavam naquele mesmo mercado que estava lá, entendeu? Não acontecia nada de diferente. Hoje as pessoas olham com bons olhos. Óbvio, tem lá um medo lá de uma tragédia, às vezes, porque já aconteceu, mas assim, isso é inerente a qualquer lugar do Brasil. Ninguém esperava que fosse acontecer no Sul também, né? Pois é, as coisas acontecem, a cidade não pode ficar refém desse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que a cidade está numa crescente muito boa. O que faltava está chegando. Então hoje você começa a ter diversas franquias de escolas bilíngues, você tem hospitais entrando na cidade, a infraestrutura para o morador está cada vez melhor.
Então eu acho que são coisas, é um ciclo virtuoso, né? As coisas vão Sim. se alimentando e vão melhorando. E eu acho que Teresópolis está numa crescente. É o que eu conheço melhor, mas eu não acho que seja só Teresópolis. Eu acho que isso de fato está acontecendo. Você olha para Búzios, você vê isso acontecendo. Você começa a olhar para outras regiões que estão crescendo, na Serra também, em função disso. As pessoas estão buscando melhor qualidade de vida. Elas estão buscando mais espaço. Sim, exatamente. Para viverem, elas estão buscando contato com a natureza e, claro, elas não querem perder o seguinte, eu preciso de um hospital e não tenho um hospital, pô, meu filho precisa estudar, entendeu? Sim. E hoje tudo essa próximo, oferta está chegando. Então eu acho que é uma tendência, não é algo avassalador como aconteceu na pandemia, eu acho que foi inclusive distorcido na pandemia, Sim. mas que vai continuar acontecendo. Outro dia, quer dizer, no ano passado eu estava conversando com o prefeito de Areal, e acho que ele foi reeleito e tal, e ele estava falando que tinha final de semana tipo engarrafamento de helicóptero de empreendedor querendo investir na região lá. Então, assim, esse movimento que você colocou é muito interessante. É isso, em várias partes da Serra, né? Assim, de cidades que têm esse apelo totalmente turístico e que estão aí ganhando um pouco dessa coisa do residencial mesmo, da moradia, da pessoa querer ter essa tranquilidade, né? A gente assistiu bastante a transformação em condomínios que a gente conhece, pessoas que têm casa, essas coisas, como a segunda moradia virou primeira moradia e mudou, assim, o uso do condomínio mudou, a vida no condomínio mudou. E eu acho que isso é uma tendência, de novo, não tão rápido quanto aconteceu, eu acho que as coisas, por fatores externos, se aceleraram, mas que é uma tendência mesmo, que as coisas vão se manter assim. E aí a valorização, eu queria saber se com isso tudo existe, vocês fizeram alguns lançamentos e lançamentos com destaque. O que vocês optaram, o primeiro foi prédio, conta um pouquinho pra gente, o primeiro lançamento de vocês. Nós fizemos, quase todos foram prédios, só o último que a gente fez um empreendimento horizontal, ele também tem unidades de loft, essas coisas, mas em construções já existentes, né, previamente existentes. Tá, mas me fala primeiro, não fica dando spoiler não, me fala primeiro, porque o que ele vai comentar daqui a pouquinho tem toda uma história por trás e, vamos dizer assim, vão ter preservações. Sim. Mas daqui a pouquinho, eu quero saber um pouquinho desses empreendimentos de prédio que você disse que na pandemia eles venderam muito rápido, não é isso? Foi, a gente fez prédios, a gente assistiu a cidade começar a se desenvolver, a gente olhava para aquilo como uma oportunidade. Nós fizemos alguns prédios, depois fizemos agora um empreendimento que está sendo entregue agora, que já é uma bifurcação, né, que nós tomamos ali, que era de buscar diferenciação, não simplesmente fazer novos produtos, né? Então a gente fez um condomínio grande, que eu acho que assim, não tem nada similar na cidade, com 5 blocos, dentro da área de arrefecimento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que está 100% vendido e a gente, assim, vende hoje ao dobro do preço que a gente lançou. Olha então, isso. Isso é uma senhora transformação, no final das contas, eu acho que a gente conseguiu agregar valor. E a gente contrata pesquisa, né, antes de fazer, a gente inclusive pela taxa de imigração para as cidades, e uma das conclusões da pesquisa para a gente era que o empreendimento era maior do que a cidade. Ia ser difícil dar vazão porque eram muitas unidades, a gente vislumbrava um valor mais alto e acabou que antes de ficar pronto já estava tudo vendido. Você chega lá todas as vezes, tem gente renegociando suas unidades porque fez como investimento mesmo e acredito eu tá rindo de orelha a orelha. Então eu acho que foi um ótimo investimento. E é o que eu falei, não somos só nós claramente vimos outros empresários entrarem na cidade, desenvolverem seus produtos. Então, assim, há uma procura. Sim. As pessoas estão buscando novos edifícios, melhor qualidade de vida. Então, eu acho que a cidade como um todo está se valorizando. E quem é esse público? Eu acho que, assim, tem de tudo, né? Tem bastante gente da cidade que ficou sem oferta durante bastante tempo. Você tem a população flutuante hoje em função da universidade. A universidade é grande e as pessoas precisam de lugar para morar, e não só os estudantes, como os pais acabam indo, às vezes se encantam pela cidade. Você tem muito aposentado saindo aqui, porque quando eu falo de ganho de valor lá e de metro quadrado, comparativamente ao Rio, os valores são muito acessíveis, né? É muito menor do que se pratica aqui. Então você consegue sair aqui de regiões que talvez você não se sinta tão confortável, que você tenha problemas com segurança, e morar num lugar que você se sinta super seguro, que você tenha uma qualidade de vida
que você se sinta melhor pagando menos. Então, tem bastante gente saindo daqui, desde aposentados até gente querendo mudar de vida mesmo, muita gente em função do trabalho híbrido ainda, eu acho que, como eu falei, deu uma estabilizada nisso, mas ainda tem bastante também gente indo. É o pessoal que a gente costuma atender. E investidor, gente que eu acho que está vendo... Oportunidade. Vendo a mesma coisa que a gente, vendo, olha, isso aí é uma cidade que tá barata pro que eu acho que ela tem a oferecer. Ela pode te oferecer bastante coisa, acho que as pessoas vão buscar isso no futuro e eu posso fazer um ganho aqui, né, de capital no final das contas. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta com mais notícias sobre a região de Teresópolis. Até já! Olá, e voltamos com o Gabriel, que no outro bloco estávamos falando de preço, valores. Eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, lá em Teresópolis, oscila muito o metro quadrado, igual a gente tem aqui no Rio? Essa oscilação? A gente tem uma oscilação em Teresópolis, mas assim, longe do que é no Rio. Então, assim, o range é muito menor, né? Aqui no Rio você vai discutir em lançamento, vai ter lançamento a R$8.000, vai ter lançamento a R$50.000, ou até mais de R$50.000. Em Teresópolis você não vai encontrar isso. Talvez o mais caro, no melhor empreendimento, com a ótima localização que você vai encontrar, vai ser algo em torno de R$11.000, R$12.000. É muito distante do que é praticado aqui no Rio. E os outros, acho que R$8.000, R$9.000 para lançamentos de apartamento, casa, essas coisas. Lote tem uma variação, eu acho que um pouco maior, dependendo da localização. E aí, já que você tocou no assunto lote, eu queria aproveitar, né, que a gente conversasse um pouquinho também sobre o empreendimento de vocês, que é o Reserva Guinle, tá certinho o nome, certinho. Que tem toda uma história e vocês vão ter já estão tendo um olhar diferenciado para uma preservação da casa. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque a gente vê muito isso no Rio, tem acontecido muito, né, o retrofit, a preservação, entre colocar a história com o empreendimento contemporâneo, de repente na construção que já existe, ser área de lazer ou ser transformado em loft, enfim. Como é que vocês chegaram a esse terreno e esse projeto, que é um projeto que tem um mix? O meu pai, uns anos atrás, se mudou para Teresópolis, quando ele precisou que a vida ficasse, digamos assim, mais urbana, no final das contas, porque ele morava num lugar distante, ele se mudou para um condomínio em frente aonde hoje é o Reserva Guinle. Ele sempre brincou, um dia a gente vai botar o dedo naquilo ali. E a gente sempre admirou, realmente você vê de longe, é um jardim incrível, é um lugar muito bonito. E acabou que a gente conseguiu. E lá são 3 ativos principais, né, que a gente quis manter. São as construções, que são de um arquiteto americano. As construções são, se eu não me engano, de 1945. Ele, inclusive, é o responsável pelo anexo lá do Copacabana Palace. Ele trabalhava para a família com frequência. Um jardim incrível e uma mata verde lá, cercada, murada, com trilhas, essas coisas. Então, assim, a gente buscou trabalhar os 3 ativos. Como é que a gente vai fazer para interferir o mínimo possível neles? Então nós estamos mantendo as casas, fazendo um retrofit, colocando lofts, restaurante, áreas de lazer, essas coisas. A gente está mantendo o jardim todo, vão ter pequenas inserções lá para torná-lo mais utilizável, né? Porque ele nada mais é do que um gramado com árvores incríveis, as árvores vão continuar, mas para a gente ter umas inserções melhores. E a gente vai construir em volta dele casas. A gente trabalhou em uma parceria aí do meu pai, que é arquiteto, com um escritório aqui do Rio Tripper, para fazer projetos que a gente entendesse que são harmoniosos com a natureza e com o empreendimento. Então, trabalha com aço, com muita permeabilidade, muito vidro, e dá uma ideia de harmonia mesmo, né? Que você não vai ter casas muito diferenciadas, cada um construindo com um tamanho, com uma fachada, com materiais diferentes. Então, buscar que aquilo se consolidasse. A gente fala que não é um empreendimento para você ter um terreno imenso com uma casinha no meio e se isolar. Não, é um empreendimento que se pertence àquele lugar. Que ele tem um valor histórico, ele tem uma mata incrível, ele tem um jardim incrível e aquilo ali vai fazer parte da sua residência. Ainda vai conectar pessoas. Exatamente. Não você vai ficar isolado num terreno lá na sua casa onde você busca estar sozinho. A gente tem até uma dificuldade hoje de trabalhar isso, porque muita gente quando busca segunda moradia, principalmente, fica nessa, né, de eu quero uma casa no meio de um terreno isolado.
E às vezes as pessoas não tiveram a segunda moradia e não sabem o trabalho que dá, né? É verdade. Os funcionários, a manutenção toda vez que você vai. Então, isso são coisas que a gente buscou trabalhar, porque o seu jardim vai ser cuidado pelo jardim do condomínio, pelos jardineiros do condomínio. Então, assim, é prático. Você fecha a sua porta, vai embora, vai, volta quando você quiser. Você tem uma vida urbana, você está próximo do seu vizinho. Você tem todo o auxílio necessário para viver ali. Não é um condomínio voltado meramente para a segunda moradia. Pode ter a segunda moradia. É um refúgio, mas que você tem tudo em volta. Exatamente. É isso? Você tem tudo e você pertence ao lugar. É isso. Você não vai ter o seu campo de futebol. Eu também não consigo entender para que cada um precisa ter o seu campo de futebol. Você vai ter um campo de futebol que atende ao condomínio. As coisas estão lá para que todos usufruam. Não é um condomínio denso, como eu falei, tem baixíssima ocupação. Não são muitas unidades dentro do condomínio. É um terreno de mais de 250 mil metros quadrados. Então, é uma ideia que, assim, todo condomínio é seu terreno, e não cada um tem o seu terreno, Sim. entendeu? Apesar de que cada um tem o seu terreno. Não, claro, cada um vai ter um terreno para chamar de seu, mas Sim. ele tem toda, vamos dizer assim, a infraestrutura, o lazer que vai ser compartilhado. Isso. E além de conectar pessoas, como a gente colocou, também divide, né, o custo condominial. Sim, isso tudo numa região central da cidade. Então, você trabalhando, assim, perto do... O hospital está acessível, a escola está acessível. Você está a 5 minutinhos do centro, você está a 30 minutos de um restaurante em Itaipava. Então, assim, você tem o melhor dos dois mundos, assim. Você pode tanto usar no seu final de semana, você vai ter o lazer, e durante a semana você não vai ter grandes dificuldades. Você vai levar seu filho na escola, vai levar 20 minutos, entendeu? No máximo, entendeu? Isso é um negócio que a gente vê muito valor. Com certeza. Hoje, e com bastante segurança. Com segurança, né? Como é que está sendo? A gente no primeiro bloco falou quem é o perfil, você deu um perfil, mas esse é um empreendimento também um pouco diferenciado por ter esse mix que acaba unindo, né, vários perfis. Claro. O jovem, como é que é a faixa etária? Tem atraído também jovens ou investidor? Como é que é meio a meio? Como é que é isso? Bem miscigenado, eu diria, hoje. Você tem, assim, gente que a gente sabe que são empresários de sucesso, você tem gente... Acho que não tem uma restrição. Como eu falei, é um preço que não é inibidor. Sim. Então, assim, para unidades menores, você consegue pertencer ao local. É o que a gente falou. Você vai ter uma casa de 5 suítes, 400 metros quadrados, e você vai ter um loft de 60, 70 metros quadrados. Então, você consegue trazer... E é engraçado, porque a gente vê gente que tem casas imensas em Teresópolis, a gente conhece dentro do empreendimento, chegou lá e comprou 2 lofts. Olha. E não como investimento. Brinca, vou morar lá. A gente fala que é brincadeira, mas deve ser verdade. Mas vou morar lá daqui a alguns anos. Porque assim, para que eu vou morar nessa casa imensa se eu posso ter um loft confortável, onde eu tenho tudo... Moderno, né? Faço tudo a pé, tem toda a infraestrutura que é necessária e sem o trabalho, né? Que uma casa imensa, quando você está com menos filhos, menos família, essas coisas te traz, né? E ele pode continuar recebendo, vamos supor, no caso do casal, como você comentou no primeiro bloco, aposentado e tal, ele pode receber os netos e tal, que vai ter toda a infraestrutura. Sim, a gente inclusive, tem, via convenção de condomínio, todas as casas para que possam ser alugadas e as unidades. Vai ter um hotel boutique dentro do empreendimento, vai ter um restaurante, a gente já está fechado com um chefe. E você vai ter, as casas vão estar disponíveis para você alugar via condomínio. Então, assim, também tira essa necessidade que a gente vê bastante. Vou construir uma casa, mas eu preciso de 7 suítes para receber todos os meus convidados no final de semana. Não, quando você for receber, você aluga. Você tem os quartos para alugar no hotel, você tem os lofts que vão poder ser alugados, você vai ter até as casas que podem ser alugadas. Então, você aluga ali para atender a sua demanda momentânea, em vez de você trabalhar o tempo com a demanda ociosa. Sim. Então, atende de uma maneira geral. Se você tem necessidades maiores. Isso já previsto em convenção de condomínio. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque fica essa polêmica, principalmente aqui na cidade do Rio, uma polêmica em relação aos estúdios e tal, e prédios, essa coisa do aluguel de curta temporada, né? Na minha opinião, tem público para todo mundo. Tem o público do hotel, tem o público de curta temporada, e aí acaba esse conflito. Então, já vindo na convenção, já não tem... Óbvio que, não sei se vai ter alguma legislação, o pessoal de vez em quando, as políticas mudam, né? Mas no condomínio isso tudo está previsto em convenção, as pessoas têm acesso a isso e elas vão ver o seguinte. E eu, assim, eu não entendo por que não, né? Se você coloca as restrições, óbvio, a gente fez questão, inclusive, de colocar, porque você tem medo, né? Às vezes uma pessoa vai lá e aluga uma casa, aí você vê, o cara botou 40 pessoas dentro da casa dele, sim, isso claro. não atrapalha o condomínio. Então, assim, por isso a gestão é do condomínio.
Você tem que fazer por dentro do condomínio para que o condomínio saiba, não vai entrar, não vai passar da porta, entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas sabem, você alugou sua casa, você sabe para quem alugou, quantas pessoas estão indo, para que você tenha um controle. Daquele acesso e da qualidade do que você está oferecendo, né? Porque uma coisa é eu ter uma quadra para algumas pessoas, outra coisa é eu ter uma quadra para Exatamente, piscina também, exatamente, né? Enfim. então é restrito, não é um acesso simples, é para ser coordenado pelo próprio condomínio. E aí, por exemplo, o restaurante, ele também vai ser aberto ao público? Assim, isso é uma tendência, eu tenho observado isso assim, na Serra. No Rio a gente tem, né, os grandes condomínios, né, enfim, famosos, principalmente na Barra da Tijuca por conta dos terrenos, que tem, né, restaurante, tem tudo. E no de vocês também vai será aberto ao público? Como é que é isso? Sim, está previsto ser aberto ao Até público. Porque lá é muito bonito, né? Mas a gente trabalhando com um esquema de reserva. Sim. Ou seja, a pessoa não simplesmente entra no Chegou condomínio. lá, ela precisa ligar, fazer a reserva dela, ó, eu quero almoçar aí e tal. O nome dela vai ser informado na entrada e a pessoa pode acessar o condomínio para ir ao restaurante. E aí, de novo, a gente cria alguns mecanismos e algumas travas, né? Mas o condomínio depois ele vai fazer a gestão Exatamente. da maneira que melhor convir as pessoas que adquiriram as unidades. Tá. E aí, vamos lá. Agora eu quero saber outras coisinhas. Por exemplo, pelo nosso bate-papo, a gente está vendo que o olhar diferenciado que vocês têm dos empreendimentos, né? Que aí, conforme você foi contando a história, a gente foi observando que são principalmente o condomínio que você comentou no primeiro bloco de prédio, que tem toda uma infraestrutura de lazer, que conversa com a natureza. E vocês pretendem voltar para o Rio? Tem outros lançamentos também em Niterói que você possa... Desculpa, Teresópolis, que você possa trazer para a gente assim, ó, pretendemos sim, até para quem está nos acompanhando, né, já que vendeu no residencial de prédio, já vendeu tudo. Já vendeu então... tudo. No Guine a gente ainda tem unidades à venda, mas no Reserva do Alto nós já vendemos tudo. Olha, aquilo que a gente estava conversando antes, né? O nosso foco é sempre buscar algo que traga diferenciação mesmo, que agregue valor. Então a gente vai sempre buscar trazer a natureza, trazer história, trazer construções diferenciadas. Para a gente trabalhar o Rio novamente, se a gente tiver produtos nessa toada, né? Com essa pegada. Se a gente conseguir, assim, e eu falei do centro, o centro eu acredito que tem muito disso a oferecer. E em Teresópolis a gente tem sim dois empreendimentos prontos para serem lançados, a gente está em fase final aí para resolver, mas também com essa pegada, que a gente vai oferecer algo que a gente fala, olha, não tem nada aqui do lado, não tem nada próximo e não vai ter. Só tem esse que a gente fez aqui. É a oportunidade. É a oportunidade mesmo. A gente acredita que a gente está, de novo, gerando valor para a cidade, gerando valor para o local e que isso é o que sustenta aqui o nosso negócio, né? A gente não tem como sempre, eu brinquei contigo antes, a gente competir com essas grandes incorporadoras, essas coisas é difícil. É porque, assim, como é que eu vou fazer para fugir do que eles praticam e como é que eu vou fazer? Eles conseguem atingir preços melhores do que a gente, então eu tenho que entregar para o nosso cliente alguma coisa que ele veja valor, que ele veja diferença. Sim. E é isso que a gente busca. Então, seja para trabalhar no Rio, a gente já olhou o Espírito Santo, a gente já olhou outros lugares. Onde a gente for trabalhar, a gente vai procurar um ativo que a gente fale, pô, isso aqui é especial, isso aqui a gente gosta muito. É a joia da coisa. Exatamente. Se a gente conseguir isso, a gente está bem. Inclusive, a gente fecha menos negócio por conta disso, porque a gente não tem interesse em fazer mais um prédio. Sim. A gente quer que seja pela arquitetura, seja pela história, seja pela natureza, a gente tem que trazer alguma coisa de valor para o cliente. Ou seja, também aí tudo bem, mas tem a qualidade, né? O que vocês estão colocando assim. Você disse que fecha menos negócios, mas de compensação seriam negócios de qualidade. Sim. Né? Que são referências. Desculpa te interromper, mas até ajuda a gente a navegar no nosso país, que a gente nem sabe para onde a gente está indo, mas quando você vê algo que é muito... Você usou a palavra legado antes, né? Eu falo sempre do pertencimento. Você consegue trazer isso, olha, pode ser quando for, aquilo ali sempre vai ter valor. Exatamente. Aquilo ali não perde valor. Entendeu? Virou referência, vai estar como Exatamente, referência. Aquilo ali, pô, o Reserva do Alto, você está dentro da área de arrefecimento, cara, é muito diferente, entendeu? É muito difícil você conseguir um novo negócio desse. A história da família Guine, que se mistura com a história de Teresópolis o tempo todo, eles são os responsáveis pela construção das estradas, a gente acabou aprendendo muito sobre a família. É muito especial o que eles fizeram lá. E isso está eternizado lá. O casarão, eu falei para você antes, mas eles tentaram
tombar antes, né, ou preservar pelo menos o negócio, acabou que o projeto não foi para frente e hoje eu acho que a gente está entregando isso. A construção vai ser preservada, o condomínio vai ser preservado, o jardim vai ser preservado, a mata vai ser preservada, mesmo sem nenhum decreto político, sem nada disso. É um projeto que nós estamos entregando dentro da cidade. Eu queria te perguntar sobre a mão de obra, porque no Rio a gente está tendo uma escassez de mão de obra, o custo também da construção, mas isso aí não é só Rio, é Brasil, enfim, país. Mas vocês também valorizam a mão de obra local? Isso faz diferença? A gente, por acaso, a gente trabalha com a mão de obra de Teresópolis. Mesmo quando a gente prestava serviço antes de nós sermos incorporadores, a gente já usava bastante da mão de obra de Teresópolis, que é muito boa. Que bacana. E hoje eu acho que fica até mais fácil. Lá, como em todos os lugares, nós temos problema de escassez de mão de obra, a cidade está crescendo, nós temos muitos concorrentes, tem muita obra acontecendo em Teresópolis, então tem escassez. Mas assim, a gente trabalha muito com a mão de obra de lá. E é muito boa. O pessoal que trabalha com a gente, os nossos encarregados, mestres, eles trabalham com meu pai há 30 anos, 40 anos, são de lá. Continuam lá com a gente. Eles estão, talvez, não sei se eles estão felizes ou não, mas eles também podem gostar de passear, mas eles voltaram para casa no final das contas. Acabou que eles voltaram a trabalhar em casa. Eu já fiz obra no Brasil inteiro com alguns deles e agora eles estão trabalhando na cidade deles. Tá vendo? Isso aí. Então, olha, eu quero te agradecer. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Mais uma vez, obrigada. Que você possa voltar mais vezes, que a próxima a gente possa fazer lá para ver como vai ficar o empreendimento, né? Entregue. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.